Queridos, a paz do Senhor Jesus, vamos nos colocar de pés e abrirmos as nossas Bíblias para o Evangelho segundo escreveu evangelista João, capítulo 11. Evangelho de João, capítulo 11. É um texto bem conhecido, muitas mensagens temos ouvido já sobre esse texto, já conhecemos de cor salteado, mas queremos relembrar algumas coisas, trazer a nossa lembrança para que possa assim a nossa esperança ser renovada e ser aquecida. Porque é trazendo as lembranças, as coisas que nos edificam, que a nossa esperança, ela é renovada, ela é reavivada e ela é fortalecida. Então, que nesta noite Deus possa, através do seu Espírito, por meio da sua palavra, falar aos nossos corações. Evangelho de João, capítulo 11, e nós queremos ler do versículo 1 até ao versículo, mais precisamente, 44. Ora, estava enfermo um homem chamado Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria, cujo irmão Lázaro se achava enfermo, era a mesma Maria que ungiu o Senhor com bálsamo e lhe enxugou os pés com os cabelos. Mandaram, pois, as irmãs dizer a Jesus: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Jesus, porém, ao ouvir isto, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Obrigado, irmã. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã Maria e a Lázaro. Quando, pois, ouviu que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde se achava. Depois disto, disse a seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe eles: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e voltas para lá? Respondeu-lhe Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. E tendo assim falado, acrescentou: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, ficará bom. Mas Jesus falara da sua morte, e eles, porém, entenderam que falava do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. E por vossa causa, folgo de que eu lá não estivesse, para que creiais, mas vamos ter com ele. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos seus com os discípulos: vamos nós também, para morrermos com ele? Chegando Jesus, encontrou-o já com 4 dias de sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém cerca de 15 estádios, aproximadamente 2.275 metros de distância. E muitos dos judeus tinham vindo visitar Maria e Marta para as consolar acerca de seu irmão. Marta, pois, ao saber que Jesus chegava, saiu-lhe ao encontro,
Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Maria a Jesus: Senhor, se tu estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. E mesmo agora, sei que tudo quanto pedirdes a Deus, Deus tu concederá. Eu quero reler isso aqui com os irmãos. Disse Maria: sei que ele há de ressurgir na... Desculpem. E mesmo agora sei que tudo quanto pedirdes a Deus, Deus tu concederá. Vou repetir. E mesmo agora, isso Marta falando, sei que tudo quanto pedirdes a Deus, Deus te concederá. Respondeu-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Disse-lhe Marta: sei que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Declarou-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Creis isto? Respondeu-lhe Marta: sim, Senhor. Eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Dito isto, retirou-se e foi chamar em segredo a Maria, sua irmã. Ele disse: o mestre está aí e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não havia entrado na aldeia, mas estava no lugar onde Maria o encontrara. Então os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se, apressadamente sair, seguiram-na, pensando que ia ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado ao lugar onde Jesus estava e vendo-o, lançou-se-lhe aos pés e disse: Senhor, se tu estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e chorarem também os judeus que com ela vinham, comoveu-se em espírito e perturbou-se. E perguntou: onde o pusestes? Responderam-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Disseram então os judeus: vede como o amava. Mas alguns deles disseram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também que este não morresse? Jesus, pois, comovendo-se outra vez, profundamente foi ao sepulcro. Era uma gruta e tinha uma pedra posto sobre ela. E disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal porque está morto há 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse que se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas por causa da multidão que está em redor, é que assim falei, para que eles creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, chamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu o que estivera morto, ligado os pés e as mãos com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Venha abençoá-la em nosso coração, porque tua palavra é abençoada. E que nossa mente, Senhor, possa captar, absorver aquilo que tu queres nos transmitir nesta noite. E ajuda-nos a aplicar ao nosso coração, para que a tua palavra possa estar em nossa mente, em nosso coração,
e assim podermos caminhar em Tua presença diante de Ti com gratidão e com alegria e com esperança. Somos gratos a Ti pelas adversidades da vida que muitas vezes precisamos e necessitamos passar e enfrentar. Obrigado por cada irmão, cada irmã que está presente, pelos aqueles que estão nos assistindo através da live. Abençoa-os em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, podeis assentar. É uma alegria poder estar atendendo ao pedido de podermos trazer a palavra de Deus nesta noite. E sempre gosto de dizer, ainda hoje eu estava conversando com um colega de seminário e falei para ele que não existe satisfação maior para mim do que esta, quando eu posso, independente de púlpito ou não púlpito, estar compartilhando a palavra de Deus. E por onde nós andamos, por onde nós passamos, com a maioria das pessoas, sempre que surge ocasião, nós estamos envolvendo a palavra de Deus em nossa conversa. E eu louvo a Deus pela oportunidade e o privilégio que nos foi dado nesta noite. E, queridos, o nosso texto bíblico fala de ressurreição e eu quero, nesta noite, trabalhar a ideia de renascer ou ressuscitar, né? Renascer, ressuscitar, trazer a vida. E, sem dúvida nenhuma, todos nós, 2019, 2020, esse período em que nós estamos fazendo seus projetos, fazendo os seus planos, em 2019, planos e projetos foram feitos para 2020. E agora chega 2020, nós temos planos e projetos já para execução em 2021. E eu quero nesta noite, baseado nesse texto bíblico, trazer a ideia: o nosso Cristo é aquele que ressuscita ou faz reviver. Não é porque 2019, 2020, 2021 foram anos difíceis, principalmente 2020 e 2021. Foram anos difíceis, anos em que tivemos que cancelar a execução, tivemos que cancelar a realização de algumas metas, de alguns alvos que tínhamos para executar ano passado, para executar este ano, e que, devido aos intempéries que o mundo está enfrentando e devido a tudo aquilo que nos está cercando, tudo aquilo que nos permeia, temos deixado alguns planos, projetos de lado e vamos realizando e vamos executando aquilo que podemos executar e realizar diante de tão grande adversidade que nós, como igreja, como cristãos, estamos enfrentando. Mas quero dizer e quero concordar com aqueles que estão carregando essa esperança em seu coração, em sua mente, que não foi a adversidade de 2019, não foi a adversidade de 2020 que pôde fazer os nossos planos morrerem. Meu querido, minha querida, eu quero dizer que 2022 nós podemos fazer dele um ano de realização, de renascimento, de projetos e planos que podemos engavetar, que por circunstância eles foram colocados dentro de um baú, ou até mesmo para muitos foram sepultados. E eu quero dizer, ainda que o meu e o teu plano esteja engavetado, esteja em um baú, esteja colocado a um pouco no esquecimento, eu quero te dizer que esse Deus que nós servimos, este Cristo que nós servimos e adoramos,
cultuamos como o único Deus verdadeiro. É aquele que pode ressuscitar planos, projetos. Quantas sementes foram engavetadas, quantas plantas que haviam sido plantadas e que esperávamos crescer, dar frutos e de repente, por falta de irrigar, por falta de cuidado, aparentemente parece que estão mortas. Mas eu quero dizer que este mesmo Deus é o Deus que ressuscita aquilo que não tem vida, mas é o Deus que traz novamente a reexistência, aquilo que um dia existiu e que deixou de existir. Para o nosso Deus, o tempo, o espaço não é um problema para Ele. Então a morte também não é um problema para o nosso Deus. O esquecimento não é um problema para o nosso Deus, porque Ele não é homem para esquecer os seus propósitos e seus projetos. Esse nosso Deus foi o Deus que chamou Abraão lá de Ur dos Caldeus e disse para Abraão, depois de um pouco de caminhada com Abraão, ele disse: Abraão, olha para os céus. E Abraão olhou. Tu pode contar as estrelas? Assim será a tua descendência. Ele caminha um pouco mais e diz assim: Abraão, tu pode contar a areia do mar? Abraão, creio que naquele momento ele só faltou. Que pergunta, né? Como é que eu vou contar a areia do mar? Aonde eu vou armazenar tanto grão? E de repente Deus diz: assim será a tua descendência, Abraão. E todos nós sabemos a história de quão grande tornou-se a nação de Israel. Mas, infelizmente, há quase 2000 anos atrás, este povo chamado povo judeu, eles foram dizimados, eles foram expulsos de suas terras, e por volta agora de 1900 para cá, a gente pôde começar a perceber esse povo de Israel começando a retornar para aquilo que foi dado como terra para Israel poder se levantar como nação. E aí nós temos uma nação que aparentemente estava morta. E eu gosto de brincar, eu gosto de dizer que Israel não tinha um palmo de terra quadrado para fincar o mastro da sua bandeira. Mas depois da Segunda Guerra, a gente percebe o agir de Deus fazendo essa nação ressurgir das cinzas, renascer. E hoje nós estamos vendo noticiários, vê-se reportagem de muitos judeus retornando para Jerusalém, para aquilo que eles estão chamando de renascimento do povo judeu moderno, da Jerusalém moderna. E queridos, nós estamos vendo isso como uma promessa de Deus, e o Deus que faz promessa, Ele zela para cumpri-la. Ele está cumprindo a promessa que Ele fez para Abraão, Ele fez para Isaac, fez para Jacó. Eu não sei qual a promessa que Deus tem feito para contigo, para com a tua família, para com a tua vida. Eu sei o que Deus algumas vezes tem feito promessas para mim. E eu, nessa hora, eu quero dizer, precisamos guardar as promessas de Deus na nossa mente, em nosso coração, porque no seu devido tempo, Deus vai realizar, Deus vai trazer à existência aquilo que não existe. Deus vai trazer a cabo aquilo que para nós parece ser impossível, mas o nosso Deus é um Deus do impossível, e Ele realiza por mim, por você, por nós, aquilo que não podemos realizar. E estava então Deus, como um Deus de ressurreição, um Deus que traz à existência o que havia deixado de existir, diante desse quadro que nós lemos, diante de um túmulo onde estava um morto há 4 dias, cheirava mal, cheirava mal.
E quando nós olhamos alguns costumes, era impossível um homem no estado de Lázaro ressuscitar. Mas é esse nosso Jesus, esse nosso Cristo, ele chega diante do túmulo e diz: Lázaro, vem para fora. É este mesmo Deus que fez a nação de Israel ressurgir das cinzas, tornar-se como uma nação. Hoje podemos dizer praticamente no meio das grandes potências do mundo, porque é Deus agindo com promessa, cumprindo, realizando a promessa que ele fez a Abraão, a Isaque e a Jacó. Nós sabemos que as promessas de Deus para o povo de Israel é para o povo de Israel. Nós somos igreja do Senhor. E as promessas de Deus para a nossa vida como igreja do Senhor, não tem nada nós sairmos daqui para Israel. A nossa saída e retirada deste mundo, aonde nós estamos plantados, será para sermos levados para estarmos com o Senhor para sempre. Aonde Ele estiver, como Ele pediu ao Pai, eu quero que eles estejam, porque eu quero que eles sejam um contigo, um comigo, como eu sou um contigo. Então a promessa de Deus é de um dia vir nos buscar. E essa promessa ele vai realizar. E eu gosto de um pequenino texto de Hebreus, quando o escritor aos Hebreus diz, ainda, tem versão bíblica que ele diz, ainda por um poucochinho, é menor do que um pouco, ainda por um poucochinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Então nosso Deus é um Deus que zela para cumprir com as promessas que Ele faz ao ser humano, que Ele faz a um povo, que Ele faz com a sua igreja. E queridos, então estamos diante de um texto onde já podemos ver que o nosso Deus é um Deus que realiza o impossível, que Ele traz à existência o que não existe, Ele ressuscita aquilo que está morto, Ele faz ressurgir aquilo que está na inércia. E se 2019, 2020 foram anos que nossos planos e projetos foram para a inércia, aparentemente estão mortos, eu quero dizer, não existe um plano que esteja segundo a vontade de Deus, esteja em harmonia com a palavra de Deus, que morra. Ele tem o seu tempo de execução. Deus tem tempo para todas as coisas. Às vezes nós imaginamos um tempo que nós gostaríamos de executar, de fazer, de realizar. E Deus vem e diz, não é o meu tempo. Eu é que sei o pensamento que tenho acerca de vocês. Eu é que sei o caminho que eu tenho preparado para vocês. O que tu queres não é o que eu quero agora. Então nós precisamos aprender a confiar que Deus tem o controle, tem o comando de todas as coisas, e no seu devido tempo, no seu devido momento, Ele vai fazer ressurgir os nossos projetos, os nossos propósitos, os nossos objetivos para serem executados de acordo com a sua ação e unção divina. Não perca a esperança. Faça da tua fé o alimento da esperança. E eu quero compartilhar com os irmãos, rapidamente aqui, como muitas vezes nós somos enganados por aquilo que nós chamamos de fé. Marta e Maria, Lázaro adoeceu, mandaram uma mensagem para Jesus e disseram, aquele que tu ama está doente. Queridos, elas tinham convicção que Jesus amava o irmão que elas tinham. Elas tinham convicção disso. Mas também elas tinham convicção de uma coisa, que se Jesus chegasse lá, Ele curaria Lázaro. E Jesus, que conhecia a intenção do coração de Marta e de Maria, Ele disse aos seus discípulos, vamos ficar um pouco mais aqui. Ele não disse qual era o tempo desse pouco, né? Ele só levou 4 dias. O tempo de Deus não é o nosso tempo, queridos. O tempo de Deus não é o nosso tempo. E muitas vezes não estipula tempo para o ser humano, porque todos nós, como ser humano, nós somos ansiosos. E a nossa ansiedade pode nos levar
a precipitações. E Deus, sabendo que nós, como ser humano, temos atitude precipitada, a gente vê isso desde o Jardim do Éden, a gente vê isso na história da humanidade, a gente vê isso em nossos dias, a gente vê isso na própria vida e a gente vê isso na nossa família. Nós queremos precipitar, nós queremos acelerar aquilo que Deus quer fazer, quer realizar, e frustramos aquilo que era um projeto e plano porque não esperamos pela vontade do Senhor. Então Marta, ela apressadamente, quando soube que Jesus estava vindo, ela corre e diz: Senhor, se tu estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Sabe o que é interessante o diálogo de Marta com Jesus? Quando Jesus diz assim: Marta, eu já não falei que se você crer, você verá a glória de Deus? Eu não já falei que eu sou a ressurreição e a vida? Que quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá? O teu irmão vai ressuscitar. Ela diz: ah, Senhor, eu sei que ele irá ressuscitar no último dia. E aqui eu quero dizer, cuidado com a fé produzida pela emoção. Porque a fé produzida na emoção, ela leva-nos a crer naquilo que nós pensamos e não naquilo que a palavra de Deus afirma. Então ela disse: eu creio que ele vai ressuscitar no último dia. Disse, não, Marta. Não estou falando dessa ressurreição. Eu estou falando agora. Eu estou falando que ele vai ressuscitar. Eu vim para ressuscitá-lo. Marta ouve Jesus e de repente ela sai de mansinho e vai até Maria e diz: olha, o mestre está aqui e ele te chama. Maria vai ao encontro de Jesus e, querido, é repetitivo algumas coisas na história do ser humano. E ela chega lá e diz: Senhor, se tu estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Agora tem uma coisa que me chama muito a atenção na atitude de Maria. Quando Maria chega diante de Jesus, o que ela faz? Se prostra aos pés de Jesus. Eu quero chamar a atenção aqui, queridos irmãos e irmãs, de que quando as nossas emoções quiserem falar mais alto do que a veracidade da palavra de Deus, do que a palavra escrita, porque a palavra viva disse, o melhor lugar para buscarmos o esclarecimento é aos pés de Jesus, lendo a sua palavra. E Maria prostrou-se aos pés de Jesus. E sabe o que a Bíblia diz? Esta Maria é aquela mesma Maria que quando Jesus estava na casa de Simão, ela chega lá, ela se prostra diante de Jesus, pega um alabastro, quebra e derrama e começa a enxugar os pés de Jesus com os seus cabelos. Maria sabia que os pés de Jesus era o melhor lugar para se estar na hora da adversidade. Onde você tem buscado refúgio na tua adversidade? Aonde você tem procurado refúgio e como você tem buscado solução para a tua adversidade? Eu quero nesta noite dizer, os pés de Jesus é o melhor lugar, porque é nos pés de Jesus que nós vamos ouvir aquilo que Ele tem para os nossos planos, projetos e realizações. Então, aos pés de Jesus, Maria, ela ouve Jesus dizer que Lázaro iria ressuscitar. Mas ela também diz, sim, Senhor, eu sei que ele vai ressuscitar. Dúvidas, elas vêm ao nosso coração. Aqui eu quero falar uma coisa, irmãos, que pode chocar muita gente. Mas vou falar. As nossas emoções, muitas vezes, é nosso inimigo espiritual. Vou repetir. As nossas emoções, muitas vezes, é um inimigo espiritual. Porque ela quer nos fazer agir,
quer nos fazer caminhar, quer nos fazer mover, baseado nos nossos sentimentos. E a nossa vida cristã, ela precisa ser dirigida, guiado pelo Espírito de Deus, através da palavra de Deus. Então Jesus, ele chega e diz assim, onde colocaram? Maria diz, vem ver. Levaram Jesus até o túmulo. E aqui eu quero agora abrir o parêntese, aplicação para teus projetos, teus sonhos, as nossas idealizações. Onde estão os nossos projetos? Onde estão os nossos propósitos? Aonde estão os nossos sonhos que não conseguimos realizar, executar em 2019 e 2020? Aonde eles estão? Jogamos no mar do esquecimento? Achamos que o tempo foi aquele inimigo algoz que matou o meu e o teu plano, o meu e o teu projeto, o meu e o teu propósito? Fazemos do tempo aquele executor da morte, o anjo da morte para os nossos planos. Eu quero dizer que, ainda que os planos, ainda que os projetos e metas pareçam estar mortos, Jesus está aqui nesta noite. Jesus está presente conosco para dar a vida, para ressuscitar, para trazer à existência aquilo que estava morto. E Jesus então manda tirar a pedra. E aqui eu digo, queridos, não é Jesus que vai trazer os teus projetos, não é Jesus que vai trazer os teus planos, não é Jesus que vai trazer as tuas metas para diante dele. É você que tem que tirar da onde ele está, o que está bloqueando a realização, a execução, a praticidade do teu projeto, do teu método de vida, o teu plano de vida, as tuas realizações. Deus quer que você remova o que é o obstáculo. Passou o ano, remova o tempo da tua mente. Nosso Deus não está limitado ao ano retrasado, ao ano passado, a esse ano que está findando. O nosso Deus também, Ele é o Deus de ontem, mas Ele é o Deus de hoje, Ele é o Deus do amanhã. Aquilo que era um plano que foi colocado, um propósito que foi colocado diante dEle, em seu altar, eu quero te dizer, não tem tempo que possa matar o teu propósito aos pés do Senhor. E Jesus então, quando a pedra é removida, ele diz, Lázaro, sai para fora. Eu quero dizer, planos de 2019, Deus pode chamar para 2022. Planos de 2020, Deus pode trazer para 2022. Planos de 2021, Deus pode trazer para 2022. Basta que nós colocamos diante do Senhor, Senhor, aqui está os meus planos, meus propósitos, meus projetos. Quando tiraram a pedra do túmulo, aonde Lázaro estava, lá dentro. Mas Jesus mandou tirar a pedra e ele diz, Lázaro, vem para fora. Deus quer conduzir os teus propósitos, planos que ficaram no passado. Ele quer conduzir para o amanhã, porque o amanhã pertence a Ele e não a nós. Deus tem tempo determinado para todas as coisas. Eu tenho dito que a pandemia, ela teve o seu lado muito maléfico, muito horrendo, mas ela também, para quem tem o temor do Senhor, para quem entende que Deus tem plano e propósito em todas as coisas, nós podemos ver como foi um tempo onde houve uma aproximação maior da família, pais que não tinham tempos para estar junto com os filhos, filhos que não tinham tempo para estar junto com os pais, pais que não tinham tempo para brincar com seus filhos. De repente tudo isso está sendo resgatado em função de uma pandemia
pandemia chamada Covid-19. Deus tem meios e maneiras de trabalhar para executar o seu propósito e o seu plano. E eu quero dizer uma coisa: Deus não vem buscar uma igreja esfacelada. Vou repetir o que eu disse. Deus não vem buscar uma igreja esfacelada. Deus vem buscar a sua igreja como uma noiva bem ataviada, como uma noiva bem adornada, como uma noiva que o Espírito Santo de Deus teve todo o trabalho de lapidar, de moldar, deixar preparada, cheirosa com o bom cheiro de Cristo, para que quando a igreja soar, esta igreja poder subir ao encontro do Senhor nos ares para estarmos para sempre com o Senhor. Mas tem outra coisa que me chama muito a atenção aqui nesse texto bíblico, que eu quero aplicar não para a ressurreição do ser humano, não para o renascimento do ser humano, mas para o resgate daquilo que ficou para trás. Nós estamos findando o ano e a gente tem visto muito isso ser bombado na internet, que não existe borracha que apague o passado, mas existe um lápis que escreve o futuro. Eu quero dizer que aquilo que apaga o passado, que é comprometedor para a vida do ser humano, o sangue de Jesus Cristo lava, limpa, purifica, ele apaga. Mas ele traz à nossa memória aquilo que para trás ficou, que nos traz a esperança para o hoje e para o amanhã. Então que o Espírito de Deus possa trabalhar em nossa mente e em nosso coração, nos trazendo a esperança, aquilo que nós tínhamos idealizado para 2019 e não realizamos, para 2020 não realizamos, 2021 não realizamos, mas agora em 2022... nós cremos que será um ano onde a bênção de Deus será derramada em abundância. Eu, muito tempo, pastoreei igreja que a maioria dos irmãos eram agricultores. E eles diziam o seguinte: anos de muita chuva e de muita abundância de água, principalmente quando não é aqueles temporal tão pesado, eles costumam dizer: é ano de fartura. E nós estamos vendo do norte ao sul, de leste a oeste, chuvas. Existem regiões, como sempre aconteceram, regiões próximas de rios e mar, elas serem inundadas. Isso não é só desse ano não, irmãos. Não é só desse ano. Nós temos aqui, irmão Nascimento e esposa, que são da região da Bahia. Qual é o ano que não se fala em cidades da beira-mar que não alagou? Teve algum ano? Teve algum ano que... não, Itabuna não alagou parte de Itabuna. Não teve uma enchente como está tendo agora. Mas para a agricultura, o Brasil, que está sendo cotado como o maior produtor de grão do mundo, este ano espera-se, em função das chuvas, uma safra como nunca existiu na história do Brasil. Sabe o que é isso, queridos? Aquilo que aos nossos olhos humanos parece ser o horror, parece ser terrível, é o que Deus usa para abençoar a humanidade. É o que Deus usa para abençoar a minha vida e a tua vida. Aquilo que quando nós olhamos com olhos naturais e dizemos, não tem mais solução. E quando abrimos nossos olhos espirituais, Deus está no controle. Ele sabe o que está fazendo. Amém? Glória a Deus. Deus tem o controle de todas as coisas. E eu olho para esse texto aqui, queridos, e é interessante quando um dos discípulos, chamado Tomé, ele chega com discípulos e diz assim: nós vamos junto com ele para morrer? Sempre vai haver, guarde isso, meu querido, minha querida, sempre vai haver pessoas que querem fazer você deixar de olhar com fé para o teu futuro nas mãos de Deus, para aqueles que querem que tu olhe para o passado, baseado nas histórias deles
e baseado em alguns fracassos ou frustrações que nós tivemos. Mas eu quero dizer, não olhe na dúvida, não olhe na incerteza para o teu passado. Olhe para o autor e consumador da tua fé, que é Jesus Cristo, que tem o controle do tempo, o controle da vida e o controle da existência em suas mãos. Queridos, é interessante também quando nós olhamos o versículo 33, nos diz assim: Jesus, pois, quando a viu chorar, e chorarem também os judeus que com ela estavam, comoveu-se em seu espírito e perturbou-se. Olha o grito de alerta que Jesus deixa transparecer nesse texto bíblico. Nós cremos, pregamos, afirmamos que Jesus tinha dupla natureza. Jesus era 100% Deus, mas também era 100% humano. E ele nunca usou da natureza divina para benefício próprio. E como ser humano, Jesus neste momento deixou-se envolver pelo estado emocional da maioria das pessoas que estavam ali. E a Bíblia é clara quando diz, ele perturbou-se. Ei, grito de alerta. Olha o grito de alerta. Cuidado, quando ao teu redor existem influências, não para te trazer esperança, não para te trazer confiança, mas para perturbar a tua fé. Jesus, como ser humano, ele mostra que também isso afetava a vida dele. E a Bíblia diz que ele perturbou-se. Esse perturbar é agitar mesmo, deixar em agonia. Mas ele diz, graças te dou, ó Pai, porque sempre me ouviste e sei que tu me ouves. E ele disse, eu sei que isto aqui acontece para que eles possam crer. Queridos, nem tudo aquilo que aparentemente parece ser tão maléfico na nossa vida é para a destruição, é para a morte. Mas existem muitas coisas, muitas adversidades, muitos fatores que nos entristecem, que nos fazem chorar, que nos oprimem. Eu gosto de dizer que muitas vezes as opressões que o inimigo tenta trazer sobre nós, Deus permite para que o nome dele seja engrandecido, seja glorificado. É naquela consolação das adversidades, é naquela consolação dos problemas difíceis, dos momentos de choros e de dor, que Deus nos prepara, nos fortalece, nos capacita para podermos consolar aqueles que precisam de consolação. Eu quero, como eu mencionei, acerca da história de Israel, Deus começando a cumprir promessas que ele fez para os últimos tempos. Ele fez a Abraão, fez a Isaac, fez a Jacó. Eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia para o livro de Salmos, capítulo 82, no capítulo 82 do livro de Salmos. Nós encontramos um texto bíblico falando dessa forma. Desculpem, não é 82. Eu anotei errado aqui. É 83. É 83. Deus meu, faze-os como um turbilhão de pó, como a palha diante do vento, como o fogo queima um bosque e como a chama incendeia as montanhas. Esse texto bíblico, principalmente o versículo 13, ele fala de um turbilhão de pó, turbilhão de palha. Eu quero pedir a ajuda ao pastor Elias ou pastor Lutero,
acerca da planta rolante. A planta rolante. Irmãos, olhe para este monte de palha. Estão vendo esse monte de palha? Aparentemente não tem beleza nenhuma, né? Isso é chamada planta rolante, porque essa planta, ela só dá em região de deserto. E ela é uma planta que ela tem muito próximo da região de Jericó. Por isso também ela é conhecida como rosa do deserto e rosa de Jericó. Agora, uma coisa interessante sobre essa planta ela não cria raiz profunda, porque se ela criasse raiz profunda, por ser do deserto, automaticamente ela ficaria soterrada pela areia do deserto. Então, o que acontece com essa planta? Ela é chamada de planta rolante, porque quando o vento bate, aquilo que Jesus diz, é levado como vento, né? Então, o vento bate nessa planta rolante e ela sai rolando. E essa planta tem a capacidade, observem, essa planta tem a capacidade de ano após ano rolar no deserto, do jeito que ela está, até que ela chegue aonde tem o cheiro das águas ou aonde tem a água. Mas essa planta que a gente olha e é um monte de palha, parece um monte de feno, ela produz uma flor tão bonita, tão bela, que ela é chamada de flor de Jericó. Por favor, pastor, a flor de Jericó. Olha quão bela e quão bonita, quão detalhe tem essa flor. E sabem de uma coisa? É interessante que muitos estudiosos, muitos pregadores, eles usam essa flor para ilustrar a unidade e a beleza da noiva de Cristo, a igreja do Senhor. Dizem alguns estudiosos que se você tirar uma pétala dali, você desmonta essa flor porque não consegue colocá-la mais em lugar algum. Ela não encaixa, a pétala não encaixa fora do seu devido lugar. Sabe o que Jesus disse? Que nós somos membros do corpo e cada um tem sua função particular no corpo de Cristo. Obrigado, pastor. Queridos, essa planta, vocês viram, a flor é pequena. Foi mostrado a flor antes, ela é ampliada. Mas a flor, ela não é tão grande, ela é pequena. E é interessante como ela tem os seus significados, tanto no cristianismo, como tem no judaísmo, né? E principalmente para os muçulmanos e árabes, que ela é chamada de flor da vida, porque ajuda a mulher, na hora do parto, poder parir a criança que ela está para dar à luz. Eu quero, com esse vídeo e essas imagens, convidar os irmãos a colocar-se de pés, e eu quero trazer os teus sonhos, os teus projetos, ainda como uma rosa de Saron, enquanto planta rolante no deserto. Parece que teus sonhos, planos e projetos morreram. Eu quero dizer, para Deus, a vida em qualquer momento, em qualquer circunstância, em qualquer dia, em qualquer ano. Deus pode trazer a vida, os meus, os teus projetos e planos. Vamos nos colocar de pés. Mas queremos relembrar, Maria colocou-se aos pés de Jesus, e ela só disse, se tu estiveras aqui, meu irmão não teria morrido, porque tu és Senhor da vida. Pai, nós somos agradecidos a Ti e louvamos ao Teu santo nome pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia. E como podemos ver, Senhor, em Tua palavra, que assim como o Senhor ressuscitou Lázaro há 4 dias morto, cheirando mal, Senhor, quantos em nosso meio, quantos que estão na live nos assistindo, com sonhos engavetados, projetos tidos como mortos,
que ficou no passado e que, Senhor, perdeu a esperança de que, através do poder do Teu Espírito, como a Tua palavra diz, que o Teu Espírito Santo, como uma água, ela pode jorrar do nosso interior, nos fazendo saltar para a vida eterna. Então os planos e projetos que estão mortos, que estão, Senhor, deixados no tempo para trás, aos cheiros da água do Teu Espírito, eles possam ressurgir, eles possam vir à tona, eles possam ser executados, realizados, para a glória e para o louvor do Teu nome. Senhor, aumenta a nossa fé, acrescenta e aviva a nossa esperança. Assim, Senhor, como a rosa de Jericó, por muito tempo que ela pode passar no deserto, rolando de um lado para outro, mas no momento certo, ao contato com as águas, ela ressurge, Senhor, daquilo que aparentemente está morto, e aquilo que aparentemente possa estar morto na nossa vida, em nosso meio, em nossa igreja, traz a existência para a glória e para o louvor do nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Muito obrigado, Senhor, por este momento. Obrigado pela vida de cada irmão. Obrigado por aqueles que nos assistem através da live, e que Teu Espírito Santo também possa falar profundamente aos corações dos nossos irmãos e ouvintes. Em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, é que nós te oramos, agradecidos, e te bendizemos. Amém.